Bilhões de anos atrás, Marte era um lugar muito diferente. Imagine um planeta com céus azuis, rios correntes e vastos oceanos. Esse é o Marte que os cientistas acreditam ter existido muito antes de se tornar o mundo seco e árido que vemos hoje. Dito isso, vamos nos aprofundar na fascinante transformação e entender os processos que remodelaram o planeta vermelho. Evidências dos rovers e orbitadores da NASA sugerem que Marte teve água líquida em sua superfície. Vales de rios, leitos de lagos e evidências de minerais que se formam na água apontam para um Marte mais úmido. Essas características indicam que a água fluía pelo planeta, esculpindo canais e preenchendo bacias. Os maiores desses canais, como vales marineris, se estendem por milhares de quilômetros e têm até 10 quilômetros de profundidade, ofuscando o Grande Cânion na Terra. Os cientistas estimam que os oceanos de Marte poderiam ter coberto cerca de 19% da superfície do planeta, semelhante à área do Oceano Atlântico na Terra. As baixadas ao norte de Marte são particularmente interessantes porque parecem ter sido um leito oceânico antigo, possivelmente contendo um corpo de água maior do que o Oceano Ártico. Imagine lagos pontilhando a paisagem marciana, rios serpenteando pelos vales e talvez até mesmo chuva alimentando esses cursos d'água. Essa visão é apoiada pela descoberta de minerais hidratados e estruturas sedimentares que só se formam na presença de água. Esses antigos lagos poderiam ter sido refúgios para a vida, semelhantes à sopa primordial da Terra primitiva. Mas como Marte se transformou de um mundo potencialmente habitável para o deserto seco que vemos nas imagens dos rovers hoje? Para entender isso, precisamos examinar o campo magnético do planeta, ou magnetosfera, e sua atmosfera. A magnetosfera de um planeta é crucial para a manutenção da atmosfera. A Terra, por exemplo, tem um campo magnético forte que nos protege da radiação solar prejudicial e ajuda a manter nossa atmosfera no lugar. Marte, também, teve uma magnetosfera. Um campo magnético é gerado pelo movimento de metal fundido dentro do núcleo de um planeta. Para a Terra, isso é conhecido como efeito geodinamo, onde o movimento de ferro líquido e níquel gera um campo magnético que se estende para o espaço. Marte, sendo menor que a Terra, tinha um campo magnético semelhante, mas mais fraco, que protegia sua atmosfera do fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, conhecido como vento solar. No entanto, com o tempo, Marte perdeu seu campo magnético. Isso provavelmente aconteceu porque o núcleo interno de Marte esfriou. Como Marte é menor que a Terra, o planeta esfriou mais rapidamente. Quando o núcleo se solidificou, ele não pôde mais gerar um campo magnético. Estudos sugerem que o campo magnético de Marte desapareceu há cerca de 4,2 bilhões de anos, deixando o planeta vulnerável ao vento solar do Sol. Sem uma magnetosfera, Marte ficou exposto a esse vento solar implacável. Essas partículas bombardearam o planeta, erodindo gradualmente sua atmosfera. Esse processo, conhecido como sputtering atmosférico, levou milhões de anos, mas o resultado foi devastador. A atmosfera espessa de Marte foi lentamente erodida, reduzindo-se a uma fina camada que é menos de 1% da densidade da atmosfera da Terra hoje. À medida que Marte perdeu sua atmosfera, não pôde reter calor. O planeta esfriou, e qualquer água restante congelou ou sublimou, o que significa que se transformou diretamente de gelo em vapor e escapou para o espaço. Marte se transformou de um mundo quente e úmido para o planeta frio e seco que vemos hoje. A temperatura média na superfície de Marte é agora em torno de menos 80 graus Fahrenheit, muito fria para que a água líquida exista na superfície por muito tempo. Então, Marte poderia ter sustentado vida? Os cientistas acham que é possível. A presença de água líquida é um ingrediente-chave para a vida como a conhecemos. Se Marte teve água por tempo suficiente, é conceitualmente possível que a vida microbiana possa ter se desenvolvido. O Marte primitivo tinha condições semelhantes às da Terra primitiva, onde a vida surgiu pela primeira vez. Ambos os planetas tinham atividade vulcânica, uma atmosfera espessa e água líquida, todos ingredientes essenciais para a vida. Se a vida existiu em Marte, provavelmente teria sido composta por organismos unicelulares simples. Esses micro-organismos poderiam ter prosperado nas águas ricas em nutrientes, possivelmente ao redor de fontes hidrotermais, muito semelhante à vida primitiva na Terra. Fontes hidrotermais fornecem calor e minerais que podem sustentar a vida, tornando-as locais ideais para a origem da vida em ambos os planetas. Hoje, missões contínuas como o rover Perseverance da NASA estão buscando sinais de vida antiga. O Perseverance está explorando a cratera G0, que um dia abrigou um lago. Ao estudar as rochas e o solo, os cientistas esperam encontrar biosinais, aqueles sinais químicos ou físicos de vida passada. A cratera G0 foi escolhida porque seus depósitos deltaicos são excelentes para preservar moléculas orgânicas e fósseis potenciais. O Perseverance também está coletando amostras para serem trazidas de volta à Terra.
Essas amostras podem conter pistas sobre o clima e a habitabilidade passados de Marte, e potencialmente até fósseis de micro-organismos antigos. O rover está equipado com instrumentos sofisticados para analisar a composição química das rochas e do solo, buscando moléculas orgânicas complexas que poderiam indicar vida passada. Então, qual é a importância de pesquisar o passado aquático de Marte? Bem, é importante por várias razões. Ajuda-nos a aprender mais sobre a história do nosso sistema solar e as condições que levam à habitabilidade. Também ajuda a estabelecer a base para a busca de vida além da Terra. Se a vida pode surgir de forma independente em Marte, isso sugeriria que a vida pode ser comum no universo, potencialmente existindo em muitos outros planetas. Também é importante saber que Marte e a Terra compartilham muitas semelhanças. Ambos têm calotas polares, formas de relevo semelhantes e uma história de atividade vulcânica. Ao estudar Marte, podemos aprender mais sobre a história do nosso próprio planeta e como ele evoluiu ao longo do tempo. Por exemplo, as regiões vulcânicas de Marte, como Olympus Mons, o maior vulcão do Sistema Solar, podem oferecer insights sobre os processos vulcânicos que também ocorreram na Terra primitiva. O conhecimento que adquirimos estudando Marte também nos prepara para futuras explorações humanas. Cientistas e engenheiros ainda estão trabalhando em planos para enviar humanos a Marte. Entender a história e os recursos do planeta é crucial para essas missões. Exploradores futuros poderiam usar recursos locais, como extrair água do gelo ou usar o solo marciano para cultivar alimentos, para apoiar missões de longo prazo. Pode ser que um dia haja um futuro onde os humanos vivam e trabalhem em Marte. Podemos usar os recursos do planeta, como o gelo de água, para sustentar a vida e criar uma presença sustentável. Esse sonho está se tornando mais próximo da realidade à medida que a tecnologia avança. Conceitos para habitats, sistemas de suporte à vida e transporte estão sendo desenvolvidos para tornar a vida humana em Marte possível. A busca por vida em Marte está longe de terminar. Missões futuras, incluindo aquelas de agências espaciais internacionais e empresas privadas, visam explorar mais profundamente a superfície marciana e explorar novas regiões. O rover ExoMars da Agência Espacial Europeia, que foi adiado por um longo tempo e está previsto para ser lançado em 2028, irá perfurar o subsolo marciano em busca de sinais de vida, onde micro-organismos poderiam estar protegidos das duras condições da superfície. Avanços na tecnologia são cruciais para essas explorações. Inovações em robótica, inteligência artificial e sensoriamento remoto estão aprimorando nossa capacidade de estudar Marte com um detalhe sem precedentes. Essas tecnologias permitem que analisemos grandes quantidades de dados e façamos descobertas que eram anteriormente impossíveis. Estudar Marte também nos ajuda a refinar nossa busca por vida além do nosso sistema solar. Exoplanetas, ou planetas que orbitam outras estrelas, estão sendo descobertos a uma taxa impressionante. Ao entender o que torna um planeta habitável, podemos identificar melhor os exoplanetas que podem abrigar vida. Marte, com suas semelhanças e diferenças em relação à Terra, é um laboratório natural para esses estudos. E se acabássemos encontrando vida, ou sinais passados de vida no planeta marciano? As implicações de encontrar vida em Marte seriam profundas. Desafiariam nossa compreensão sobre a singularidade da vida e nos levariam a reconsiderar nosso lugar no universo. Se a vida pode surgir em dois planetas vizinhos, pode ser um fenômeno comum, sugerindo que o universo está repleto de vida. As muitas missões a Marte foram longas e desafiadoras. As primeiras missões nas décadas de 1960 e 1970, como os programas Mariner e Viking da NASA, pavimentaram o caminho para nossa compreensão atual. Os rovers de Marte, Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance, construíram sobre esse legado, cada missão contribuindo com novas percepções e descobertas. Olhando para o futuro, a exploração de Marte é promissora. Esforços colaborativos entre agências espaciais, empresas privadas e parceiros internacionais estão expandindo nossas capacidades. O programa Artemis visa retornar humanos à Lua, estabelecer uma presença e talvez construir uma base lunar que servirá como um trampolim para futuras missões a Marte. E se imaginarmos o quadro geral, Marte não é apenas um ponto final, é um portal. As tecnologias e estratégias desenvolvidas para a exploração de Marte também nos ajudarão a explorar outros destinos, como as luas de Júpiter e Saturno, que podem também abrigar oceanos subterrâneos e vida potencial. Enquanto olhamos para o céu noturno e vemos Marte brilhando, entendemos agora que esse mundo distante pode ter uma vez tido as condições para a vida. Nossa jornada para descobrir seus segredos está apenas começando, e quem sabe o que podemos encontrar à medida que continuamos a explorar o planeta vermelho. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e queremos agradecer aos nossos espectadores por permanecerem conosco nesta jornada pela história de Marte.
Fique atento para mais descobertas emocionantes sobre Marte clicando no botão de inscrição, e se você gostou do que viu, clique no botão de curtir também. Isso realmente nos ajuda a criar mais conteúdo incrível para você.